cumprimento matinal. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E ela deu à luz um filho varão, que há de apacentar todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Versículos 10 e 11. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Eles o venceram. Segundo a Bíblia, o descendente da mulher ferirá a cabeça do inimigo. O descendente da mulher, em Gênesis capítulo 3, refere-se principalmente ao Senhor Jesus. Contudo, os vencedores também têm uma parte nesse descendente. O descendente da mulher inclui a igreja, especialmente os vencedores. Ainda que o Senhor tenha ferido a cabeça de Satanás, este ainda está em operação. O cumprimento do descendente da mulher, ferindo Satanás, pode ser visto no filho varão, em Apocalipse capítulo 12. O único vencedor inclui todos os vencedores. Versículos 10 e 11. Quando Deus muda sua atitude para com determinado assunto, ele faz um mover dispensacional. Todo mover dispensacional introduz uma nova maneira de Deus. Seu mover dispensacional mais importante está em Apocalipse, capítulo 12. Ele quer terminar esta era e introduzir a era do reino. Como ele pode levar esta era ao final e introduzir outra? Ele necessita ter seu instrumento dispensacional. Leitura de hoje. O arrebatamento do filho varão traz o fim da era da igreja e introduz a era do reino. O filho varão possibilita Deus a mover-se. Jamais devemos esquecer que Deus pode ser limitado. Ele espera pelo homem em todos os seus moveres. O amarrar de Deus no céu é baseado em nosso amarrar na terra, e o soltar de Deus no céu é baseado em nosso soltar na terra. Tudo depende da igreja. É o desejo de Deus que seres criados lidem com seres criados caídos. Segundo o seu propósito, toda a igreja deve lidar com Satanás. No entanto, a igreja falhou, por isso existe a necessidade de os vencedores se levantarem. O propósito de Deus é cumprido nos vencedores porque eles trabalham com Ele. Podemos ver o princípio dos vencedores em toda a palavra de Deus. Deus sempre lança a mão de um grupo de vencedores para fazer um mover dispensacional. O Senhor tem duas obras na terra: redenção e edificação da igreja. A igreja é edificada sobre essa rocha. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os apóstolos foram os primeiros a permanecer sobre essa rocha. Ainda que fossem fracos na carne, seu espírito não era fraco. Eles foram um instrumento dispensacional. Os apóstolos e os discípulos esperaram 10 dias orando em Jerusalém. Havia 120, mas onde estavam os outros que haviam seguido o Senhor? Claramente, nem todos trabalharão com Deus. Esses 120 foram os vencedores. Estamos no final dessa era? Se estamos, o reino logo começará. Se um mover dispensacional está próximo, então Deus precisa de um instrumento. A obra geral não mais é adequada. Os filhos de Deus carecem de uma visão. Eles não veem a seriedade e intensidade da situação. Agora é uma questão de dispensação. Ser um bom servo do Senhor não é bom o suficiente mais. Isso não é de grande utilidade para Deus. Este é um tempo especial, portanto, há a necessidade de cristãos especiais para fazer uma obra especial. Hoje, Deus está esperando pelo filho varão.
Somente o arrebatamento pode precipitar os eventos de Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Deus tem uma ordem e Ele opera segundo essa ordem. Seus olhos deixaram a igreja. Eles estão agora no reino. Um vencedor trabalha conforme o princípio do corpo. O princípio do corpo anula o sectarismo e o individualismo. De todos os moveres dispensacionais, o filho varão é o maior, porquanto ele remove o poder do homem e o poder do diabo e introduz o reino. Vivemos na época mais privilegiada. Podemos fazer o máximo para Deus. A luz nos mostrará o caminho, mas a força e o poder nos capacitarão a andar no curso. Um grande preço precisa ser pago, a fim de sermos usados agora